Prefeitura de Goiânia, Secretaria de Educação e Inovação. No ar, o programa Goiânia Cidade Educadora, com atividades remotas para a rede municipal de ensino, através da Goiânia FM 89,7 e pelo Facebook, na página do canal 51. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Olha, a tia Ângela aqui para mais um dia de aula remota. E hoje nós vamos ter muita coisa aqui do Nordeste, muita coisa do Sertão. Vamos lá? Sou a professora Ângela Bandeira, da Rede Municipal de Goiânia, e trabalho com a educação infantil. E você tá ligadinho aí do outro lado da telinha, pela rede social Facebook da Goiânia FM, canal 51. Ou então você está me ouvindo pela rádio da Goiânia FM. E hoje vamos ter um forrozinho do ABC do Sertão. Vocês gostam de dançar? Então hoje a gente vai ter muita música, rouca mesmo. A gente vai tentar cantar, se divertir e se expressar através da dança, da música, da expressão corporal. Mas vamos fazer a nossa oração e já já eu retorno para vocês. Vamos lá? Vamos fazer a nossa oração. Vamos lá, todo mundo junto. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade aqui na terra, como é feita no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixa, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Protege, Papai do Céu, a minha família, meus amigos, minha professora, toda a equipe escolar, os meus vizinhos e até aquelas pessoas que não gostam muito de mim. Mas abençoa, tem misericórdia. Amém. Lá no meu sertão, pro caboclo ler, tem que aprender um outro ABC, o J é G, o L é Lê, o S é Si, mas o R tem nome de rei. O J é G, o L é Lê, o S é Si, mas o R tem nome de rei. Até o Y, lá é Psilone. O M é Me, o N é Ne, o F é V, o G chama-se G. Na escola é engraçado ouvir-se tanto E. A, B, C, D, F, G, L, M, N, P, Q, R, T, V e Z. Lá no meu sertão, pro caboclo ler, tem que aprender o outro ABC. O J é G, o L é Lê, o S é Si, mas o R tem nome de rei. O J é G, o L é Lê, o S é Si, mas o R tem nome de rei. Até o Y, lá é Psilone. O M é Me, o N é Ne, o F é V e o G chama-se G. Na escola é engraçado ouvir-se tanto E. A, B, C, D, F, G, L, M, N, P, Q, R, T, V e Z. E hoje na nossa aula nós vamos falar sobre o ABC do Sertão. Você que está indo para a escola, sua tia está ensinando o ABC, você, não tá? O som das letrinhas. E a gente pode aprender o som das letrinhas através da música, do gesto, da dança, da imitação, do adivinhar. A gente pode fazer várias brincadeiras para adivinhar o som da letrinha. E eu tenho certeza que a sua professora está fazendo essas atividades com você. E tia aqui também vai participar dessas brincadeiras do som das letrinhas. Nós vencemos o A, B, C, D, F, G, L, M, D, N, P, Q,
R, N, V e Z. Isso são algumas letrinhas, mas tem muito mais que a gente pode aprender brincando. Você sabe qual é o som da letrinha do seu nome, da primeira letrinha do seu nome? Sabe? Então fala para sua professora, esse é um desafio. O meu nome, Ângela, começa com a letra A. E o seu? Qual é a primeira letra do seu nome? Qual é o som da sua letra? É o B, o S, o D, o F. Será? Você já descobriu o som da sua letrinha? Sua professora está trabalhando o som das letrinhas. Então, vamos aprender, vamos ouvir, para a gente aprender a ler e fazer cartinhas, escrever bilhetinhos, escrever texto no celular. Mas para isso a gente precisa aprender a ler e escrever. E o ABC do Sertão está aqui para te ensinar. Vamos dançar o ABC do Sertão e é aprender a escrever. Vamos lá? E eu estou aqui com um cartazinho com as letras do alfabeto. Você consegue aí identificar a letra do seu nome, a primeira letrinha do seu nome? A minha é aqui, ó, a letrinha A. E eu tenho muitas outras letrinhas. Eu tenho o ABC, que nós chamamos de alfabeto. Então, eu tenho B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Já identificou a primeira letra do seu nome? Você também sabe qual é o som dessa letra? Se você tem alguma dúvida, pergunta à sua professora que ela vai lhe ensinar a letra e o som do nome. Muito legal. E tem muitos jogos e brincadeiras para a gente aprender. E eu vou te ensinar agora no próximo vídeo. Tenho essa proposta de atividade aqui. Eu peguei um papelão, fiz pontilhado todo o ABC, todo o alfabeto, destaquei as vogais e passei uma fita durex em cima. Então, você pode fazer essa atividade lúdica para a criança praticar a escrita e o reconhecimento das letras. Então, à medida que ela vai cobrindo a letra, ela vai falando o nome da letra para memorizar. Então, é uma atividade que ela pode fazer com lápis hidrocor, a canetinha colorida, e depois apagar com um papelzinho e praticar novamente a escrita das letras do alfabeto. E à medida que ela vai lendo, que ela vai escrevendo, ela vai lendo e memorizando letra e a ordem alfabética. Gostaram da atividade? Faz aí para suas crianças e crianças realizem. Tenho outra proposta de atividade para você, colega. Tenho aqui, ó, papelão, peguei uma folhinha de ofício, escrevi as letras do alfabeto e com tampinha de garrafa, você pode colar papelzinho em cima com a letra do alfabeto e pedir para a criança identificar a letra e colocar a tampinha aqui em cima. À medida que ela vai fazendo isso, ela identifica a letra, a ordem e também pode só marcar as letras que compõem o nome dela. Por exemplo, Ângela. Então, eu vou procurar as letrinhas do meu nome e colocar o A, N, G, E, L, A. E aí eu vou colocando a tampinha em cima. É uma atividade lúdica para suas crianças. Elas vão identificar as letras do nome e colocar a tampinha em cima com a letra em cima da tampinha. Eu agora vou ensinar para vocês uma musiquinha onde a gente vai apresentar o nome e falar a primeira letra inicial, tá bom? Preste atenção que é muito legal. O meu nome eu vou falar, é tão fácil de entender. Faz silêncio para escutar, que você vai aprender. Ângela, começa com a letra A. Agora você vai aprender com o seu nome. O seu nome você vai falar, é tão fácil de entender. Faz silêncio para escutar, o seu nome você vai dizer. E aí você fala o seu nome
e a primeira letra que forma o seu nome, ok? Vamos lá? O meu nome eu vou falar, é tão fácil de dizer. Faz silêncio pra escutar e você vai aprender. Ângela, letra A. O seu nome você vai falar, é tão fácil de entender. Faz silêncio pra escutar e nós vamos aprender. Você fala o seu nome e a primeira letra do seu nome, ok? Gostaram da música e da brincadeira? Eu não sei se vocês perceberam, naquela musiquinha que a gente cantou do ABC do Sertão, tem alguns lugares, como cultura regional, que eles não falam a letra E, como a gente ensina A, E, I, O, U. Eles falam E e O. É uma cultura regional, mas não deixa de ser a mesma letra. Apenas muda a forma do som que eles falam em algumas palavras, certo? Tem gente que chama de e-mail, tem gente que chama e-mail. E tem outras palavras. Vou passar um desafio. Junto com o adulto, você vai pesquisar, vai descobrir quais são alguns sons de algumas palavras de outras culturas regionais que é diferente no som, mas a escrita e a forma é bem igualzinho. Essa atividade pode ser feita com os alunos maiores. Gostaram da nossa aulinha de hoje do ABC do Sertão? Então hoje a gente trabalhou algumas diferenças no jeito de falar de algumas letras de uma região para outra. Aqui no Nordeste a gente chama a letrinha E, e em outras regiões, lá do Sul, Sudeste, chama E. E assim também a letra O, e assim com outras palavras. Eu passei vários desafios, musiquinhas, brincadeiras, jogos lúdicos. E eu espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido. E você, professor, se gostou, dá um ok, sinaliza aí que nós estamos fazendo esses vídeos com muito amor para o professor e para os alunos. Obrigada a todos. Se precisar sair, usa máscara. Está indo para a escola, usa máscara, higieniza as mãos, se protege. Ainda estamos em tempo de pandemia e não podemos nos abraçar. Beijos e até a nossa próxima aula. Olá, alunos e alunas da Rede Municipal de Goiânia. Sejam bem-vindos a mais uma aula com transmissão online direto para vocês. Eu me chamo professora Julie. Estou aqui hoje para a gente aprender bastante sobre ciências. Quem gosta de ciências, já comenta aí no chat que eu quero ver, viu? Estou de olho. Mas vamos falar sobre o nosso tema da aula de hoje. Nossa aula de hoje é sobre as cadeias alimentares simples e micro-organismos. Então vamos aprender como que os seres vivos eles se alimentam, como que acontece esse processo e qual o papel dos micro-organismos nessa cadeia alimentar. Vamos lá? E o que é cadeia alimentar? Talvez você ficou aí em casa sem entender muito bem, não é? Cadeia alimentar é a troca de energia entre os seres vivos. Essa troca de energia acontece por meio da alimentação. Então, a gente tem que entender uma coisa. Todos os seres vivos precisam se alimentar. Essa alimentação é uma troca de energia, né? Então, isso vai dar origem à cadeia alimentar que a gente vai falar na aula de hoje, tá? Então, nós vemos aí a figura da menininha se alimentando, do cachorrinho se alimentando. Se a gente não se alimenta, o que acontece? Não é? O que acontece com quem não quer comer, com a criança que não quer comer, com o animalzinho que não quer comer? Fica muito fraco, não é? Então a gente precisa se alimentar, precisa ter essa energia. Vamos ver como é que isso acontece na natureza. Os seres vivos, eles são os animais, os seres humanos e as plantas. Esses seres vivos precisam de alimentação e essa alimentação traz energia. Energia para brincar, para andar, para realizar suas atividades. E o que acontece na natureza? A fonte de alimentação da maioria dos seres vivos são outros seres vivos. Isso que dá origem à cadeia alimentar, tá? Como
como que acontece primeiro a alimentação das plantas? Então, sabemos que as plantas são seres vivos, porque elas nascem, crescem, se desenvolvem, né, se reproduzem e morrem. Como que as plantas se alimentam? As plantas são muito interessantes, porque elas produzem o próprio alimento. Por isso, elas são chamadas de seres produtores, tá? Então, como que a planta faz isso? Ela faz isso através do processo de fotossíntese. Então, a planta recebe a luz do sol, né, esse calor da luz do sol, o dióxido de carbono, a raiz também dela suga os minerais da terra, a água, tá? E ela faz essa transformação e ela devolve para a natureza o oxigênio, certo? Então, as plantinhas, elas mesmas produzem o seu alimento. Então, elas são chamadas de produtores. Os animais. Como que é a alimentação dos animais? Os animais, eles não produzem seu próprio alimento. Então, eles são chamados de seres consumidores. Eles consomem um outro alimento produzido por outro ser, certo? Então, os animais, eles gostam de se alimentar de diferentes coisas, podem ser plantas, carnes, e nós vamos ver a classificação dos animais de acordo com a sua alimentação. Então, de acordo com essa alimentação, os animais podem ser classificados em 3 tipos: os carnívoros, os herbívoros e os onívoros. Qual a diferença entre eles, tia? Não estou entendendo. Então, vamos lá. Os animais carnívoros são aqueles que se alimentam somente de carne de outros animais, certo? Os animais herbívoros, como é o caso aí da vaquinha, o cavalo, eles se alimentam apenas de plantas, certo? Então, só plantinhas, certo? Não comem carne. E temos os onívoros, representados pelo porquinho. Os animais onívoros, eles comem tanto carne quanto vegetais. Pode ser qualquer um dos dois, tá? Então, o porquinho é um exemplo desse tipo de animal. Agora sim, a gente vai ver como que ocorrem essas trocas de energia, essas alimentações dentro da cadeia alimentar, tá? Então, vamos observar aqui que a cadeia alimentar, ela é uma relação alimentar entre os seres vivos, onde acontece a transferência de energia de um ser vivo para o outro. Então, observe essa planta, né? O vegetal que está aí em primeiro. O vegetal está transferindo a energia dele para o grilo. O grilo transfere a energia dele para o sapo. O sapo transfere sua energia para a cobra. E a cobra transfere sua energia para o gavião. É assim que acontece na cadeia alimentar. Ou seja, o grilo foi lá, comeu a plantinha, absorveu aquela energia da plantinha. O sapo foi lá, comeu o grilo, absorveu aquela energia. Sempre através da alimentação, tá bom? Bom, essa cadeia alimentar, ela é organizada da seguinte forma. Nós vamos ter os produtores, os consumidores e os decompositores. Quem são os produtores? Vocês vão lembrar sempre que os produtores são os vegetais, tá? Por quê? Porque eles produzem o próprio alimento, né? As plantas produzem os próprios alimentos através da fotossíntese. Então, a gente vai sempre lembrar, seres produtores são as plantas. Já os consumidores são os animais que se alimentam tanto de plantas quanto de outros animais, certo? E temos os decompositores. Decompositores são fungos, bactérias, bichinhos que às vezes a gente nem consegue ver a olho nu, né? Precisa de um aparelhinho para que a gente consiga enxergar mais aproximado, não é? Por quê? Porque eles se alimentam dos restos de todos os outros seres vivos da cadeia alimentar. A gente vai falar sobre eles daqui a pouco. Nós percebemos aqui nesse exemplo que quem são os seres produtores? Aqui os seres produtores a gente tem as plantas, né? Essa grama. Depois nós temos os seres consumidores. Então nós temos o grilo, é um consumidor, porque ele está consumindo a plantinha. O sapo é um consumidor, que está consumindo o grilo. A cobra, consumidor, porque está consumindo o sapo. E o gavião, consumidor também, porque está consumindo a cobra. E nós temos os decompositores, que são
os fungos, bactérias, que se alimentam dos restos de todos esses animaizinhos, tá bom? Então, os decompositores, eles fazem esse trabalho. Agora, vamos observar os seres consumidores. Vamos olhar um pouquinho só para aqueles que consomem, tá? Eles podem ser divididos em consumidores primários, secundários e terciários. Consumidores primários são como estão nos exemplos aí que vocês estão vendo, ó, o coelhinho, o rato. Por que eles são consumidores primários? Porque eles se alimentam dos produtores, que são os vegetais. Já os consumidores secundários são aqueles que se alimentam dos consumidores primários. Então, como exemplo de consumidor secundário, a gente tem a cobra, né, o passarinho, tá? A cobra se alimenta aí do coelhinho, se alimenta do rato. E é por isso que são consumidores secundários. E consumidores terciários, a gente tem como exemplo o leão. Então, o leão se alimenta de consumidores secundários, por isso que ele é um consumidor terciário, tá lá no topo da cadeia. E os seres decompositores, aquele que eu falei para vocês que a gente ia ver um pouquinho sobre eles, que são os fungos e as bactérias. Basta a gente pensar assim, o que acontece quando um ser vivo não serve de alimento para ninguém? Ou quando uma fruta cai lá da árvore e ninguém pega aquela fruta para comer? O que acontece? Então, esses restos de seres vivos, né, seja de vegetais, seja de animais, eles são consumidos por fungos e bactérias. E aí acontece uma decomposição. Então, gente, esses seres decompositores, eles são essenciais. Eles fazem uma limpeza na natureza. Imagina que as coisas não se decompusessem, né, e ficassem amontoadas na natureza. Então, os fungos e as bactérias exercem um papel fundamental. Observe a imagem dessa maçã aí, já ficando bem apodrecida, não é? Então, essa é a ação dos fungos e das bactérias para limpar a natureza. Então, olha eles aí. Tem uma imagem, né, um pouco aproximada dos fungos e das bactérias, que são bem pequenininhos, e fazem uma reciclagem da matéria orgânica, tá? Então, eles são essenciais para o nosso ecossistema. Agora, você já conhece a cadeia alimentar, não é? Um animal vai servindo, né, de fonte de energia para outro animal. E nós temos agora a teia alimentar. O que é a teia? É a junção, é a união de várias cadeias alimentares. Então, observe a imagem. Nós temos várias cadeias alimentares juntas formando uma teia alimentar. Então, a grama serve de alimento tanto para o coelhinho quanto para os grilos, para as baratas. Já aqui nós temos o coelhinho. Ele serve de alimento tanto para a águia quanto para a cobra, tá? A cobra, ela se alimenta tanto dos coelhinhos quanto dos sapos. E assim vai, porque é uma cadeia alimentar e são várias cadeias ali formando uma teia alimentar. E a alimentação dos seres humanos? Então, nós falamos sobre a alimentação dos animais, né? Sobre a alimentação das plantas e como que é a nossa alimentação. Os seres humanos, eles podem transitar em diferentes níveis de consumidores. Então, existem seres humanos que consomem mais vegetais, outros que consomem mais carnes, outros que consomem os dois, né? Então, depende muito de cada um. Olha essa criança comendo linda, né? O almoço, feliz na escolinha. Bom, então agora a gente vai ver a extinção das espécies na cadeia alimentar. Imagine que alguma espécie desaparecesse dessa cadeia alimentar. Imagine que o sapo não existisse mais, todos os sapos morressem, as pessoas matassem todos os sapos, porque as pessoas não gostam de sapos. Então, ia ficar cheio de grilo, porque não ia ter ninguém para comer os grilos, então ia encher de grilo aquele lugar. E as cobras também iam morrer, porque não teria mais sapo para alimentar essas cobras. Então, gente, olha que desequilíbrio. Por isso que é importante a gente manter esse equilíbrio da cadeia alimentar, não trazer espécies novas, não matar as espécies que existem, certo? Para que haja um equilíbrio. Ah, outra coisa, com o aumento de grilos também as plantações podiam sofrer. Então, veja,
causa sempre problemas, né? Sempre um desequilíbrio ambiental vai causar problemas pra gente. Chegamos ao momento da nossa atividade e agora é com vocês. Vamos lá. Eu quero que vocês me digam o leão. O que o leão é na cadeia alimentar? Consumidor terciário. Muito bem, gente. Por quê? Porque o leão consome outros animais, né? Outros consumidores secundários. E o coelhinho? O coelhinho se alimenta lá da plantinha. Então, ele é um consumador primário. Ele se alimenta dos produtores. E a cobra? A cobra é uma consumidora secundária, porque ela se alimenta do coelhinho, que é um consumidor primário. E as plantas? Então, vimos aqui que todas as plantas são produtores. Por quê? Porque elas produzem o próprio alimento. Vamos ver se a gente acertou? Ah, acertamos! Que legal! E agora tem uma atividade que é só para vocês. Nessa atividade, vocês vão observar essa cadeia alimentar e vão anotar no seu caderno. Quem são os produtores dessa cadeia alimentar aí? Observe e responda. Quem são os consumidores? E quem são os decompositores? Então, anote no seu caderno e você pode enviar isso para o seu professor, para a sua professora, pelo grupo do WhatsApp. Também, se você tiver alguma dúvida, pode tirar essas dúvidas com eles, tá certo? Fique à vontade. E nós estamos chegando ao fim de mais uma aula. Eu queria dizer para vocês se protegerem contra o coronavírus. Então, usar máscara, álcool em gel e ficar em casa, se possível. Um forte abraço e até a nossa próxima aula. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Wellita, da Rede Municipal de Ensino de Goiânia, e temos mais uma aula de ciências hoje. O nosso conteúdo é justamente sobre meteorologia e fenômenos atmosféricos. Espero que vocês gostem. Muitas vezes, antes de sair de casa, a gente faz aquela pergunta básica: será que vai chover? Levo ou não levo guarda-chuva? Se a gente vai fazer uma viagem, o que a gente faz? Olha o noticiário, a meteorologia do dia anterior para ver se vai dar certo a nossa viagem. Ou simplesmente a gente olha para o céu, pede para nossa avó, para nossa mãe, dá uma olhada: será, mãe, que vai chover? Será, avó, que vai chover? Porque tem aquela questão do conhecimento, né, empírico, aquela questão cultural. O céu está nublado. No entardecer ficou vermelho, porque no outro dia vai chover. Mas existe uma ciência que cuida justamente disso, que vai além do nosso conhecimento do dia a dia. E que ciência é essa? É a meteorologia. A ciência que estuda a atmosfera terrestre. Tudo que acontece nessa questão de tempo, de clima, está justamente relacionado à meteorologia. As condições do tempo são descritas em termos de alguns elementos básicos, que são a quantidade ou propriedades medidas regularmente. E quais são os mais importantes? A temperatura do ar, a umidade, a pressão, a velocidade e direção dos ventos, o tipo e quantidade de precipitação, que a gente chama comumente de chuva, e o tipo e quantidade de nuvens. Então, a gente está muito acostumado a essa imagem aí, tem um sol, a imagem de um termômetro, aí tem muitas vezes, se vai chover, lá nos jornais mostram uma nuvem caindo umas gotinhas, até mesmo nos emojis do WhatsApp, está lá o sol, uma nuvem no meio, então aquele dia a gente vai ter sol e chuva, pancadas de chuva, porque esses símbolos já são bem comuns no nosso dia a dia. Mas a meteorologia nem sempre, porque como ela fala das condições do tempo, é diferente das condições do clima. E a gente vai entender justamente a diferença entre tempo e clima. Fenômenos atmosféricos. Como eu já falei, é aquilo que acontece justamente na questão da atmosfera. Então, eles são considerados eventos climáticos, que ocorrem naturalmente. Ou seja, não depende justamente da nossa ação, da ação humana. Na nossa imagem, a gente tem um lindo arco-íris sobre um lago e nuvens, que é uma imagem muito bonita, mas que está relacionada justamente ao sol ou à chuva. Choveu muito, apareceu arco-íris, a gente diz não vai chover mais. Não choveu ainda, apareceu um arco-íris, a gente diz vai chover, certo? E justamente esses fenômenos acontecem sem a intervenção
do ser humano. Mas os problemas no clima podem ser justamente causados por alterar a dinâmica desses fenômenos, como por exemplo, podem acontecer ciclones, como furacões, tufões, tornados, inversão térmica, efeito estufa, o El Niño e Laninha, que são fenômenos justamente caracterizados por mudanças no clima devido à queima de combustíveis fósseis e à poluição atmosférica. E como eu falei, a gente vai entender a diferença entre tempo e clima. Mas vocês podem pensar assim, tempo e clima não é a mesma coisa? Pensem direitinho. Moramos no Nordeste do Brasil. O clima do Nordeste é igual ao clima do Sudeste. O clima de Pernambuco é igual ao clima de São Paulo. São Paulo, no inverno, faz frio de verdade. No nosso inverno, a gente tem aquele frio mesmo? Não. No sul do país, por exemplo, pode nevar. No Nordeste, não. Então, são climas diferentes. Mas o tempo pode ser parecido aqui e na região sul. Porque o tempo é a condição atmosférica em um determinado momento e lugar. Pode estar sol aqui e pode estar sol em São Paulo. Pode estar sol aqui e pode estar chovendo muito lá em João Pessoa, que é aqui próximo. O tempo é diferente, mesmo a gente tendo climas parecidos, Pernambuco e Paraíba. Já o clima é o conjunto de condições e eventos atmosféricos que ocorrem com mais frequência em um período de tempo maior. Geralmente se considera 30 anos de estudo para se determinar que aquele lugar tem um clima frio, um clima quente, um clima temperado em que há o equilíbrio entre chuva e estiagem. Ou então a gente vai ter aquele clima árido, em que eu tenho assim frio à noite e calor durante o dia. E os movimentos da Terra, como a translação, certo? Que é aquele justamente que dá origem às estações do ano. As correntes oceânicas, que é aquela interferência do oceano no nosso clima. A circulação atmosférica, a latitude, que é a linha do Equador, que divide o planeta Terra assim, ó, em duas partes. A altitude, ou seja, quanto mais alto o lugar, mais o clima, a temperatura vai ser diferente. E a vegetação interferem diretamente no clima. Vejam que lugares com mais árvores têm climas mais agradáveis. Aquele lugar só com construção ou um deserto, o clima vai ser mais desagradável. E como é feita a previsão do tempo? Todos os dias a gente vê no repórter, a gente ouve na rádio qual vai ser a previsão do tempo para o dia. Às vezes passa até a previsão do tempo da semana. E aí acontece o quê? Hoje dava para chover e não choveu, porque o meteorologista errou? Não, veja a previsão do tempo, de acordo com o que eles tinham entendido naquele momento. De repente vem uma frente fria, uma massa de ar quente, como muitas vezes os apresentadores falam. E aí muda o tempo, não o clima. E essa previsão ela é feita justamente baseada em quê? O conjunto de condições meteorológicas, como pressão do ar, formação de nuvens, que vão ser analisadas em um curto período de tempo. Da mesma forma, quando eu pedi para minha avó olhar, será que vai chover, pela experiência de vida dela. Só que no caso dos meteorologistas, eles não vão só olhar, né, o céu, eles têm instrumentos. E essas previsões podem ser feitas via satélite, balões atmosféricos e radares meteorológicos. E por que é tão importante fazer a medição do tempo? São importantes para a agricultura. Se o período for chuvoso, determinada lavoura não pode ser plantada. Se vierem chuvas inesperadas, pode botar a perder toda uma plantação. A navegação, a aviação, entre tantas outras atividades do nosso cotidiano. A gente não vai à praia quando chove, até no nosso dia a dia. Para que a gente vai para a praia se estiver chovendo? Assim também como a gente não vai querer estar de capa de chuva se o sol estiver quente. E se o tempo estiver ruim, os aviões também não vão poder voar. Se caso também estiver chovendo muito, vai atrapalhar a navegação
e assim sucessivamente. Então, a previsão do tempo, a meteorologia, ela está muito mais presente no nosso dia a dia do que imaginávamos. Vamos considerar só uma questão econômica. As frutas da estação são mais baratas do que as frutas fora de época. Por quê? Uma fruta fora de época, o custo para produzi-la é maior porque as condições climáticas não favorecem ao seu desenvolvimento. E como nós, seres humanos, influenciamos os fenômenos climáticos? A gente tem uma imagem aí mostrando assim, pessoas em enchentes, tufão, vulcão em erupção, queimadas, pessoas se abraçando num terremoto, também pessoas com máscaras, porque as pandemias também são resultados de tudo isso. Nós sabemos que os seres humanos, eles modificam o ambiente em que vivem. E quando se interpreta os dados, né, com o aumento da temperatura média do planeta, a gente vê que a comunidade científica tem demonstrado assim, muita preocupação, e os dirigentes de diversos países também. E estão buscando fazer o quê? Elaborar propostas, medidas que reduzam ou minimizem os efeitos da intensificação dos fenômenos climáticos mais intensos. Ou seja, queima de combustível fóssil, justamente a questão das indústrias, que poluem muito o ar, o lixo, que muitas vezes não é reciclado, não é reaproveitado como deveria. Então, no nosso país, por exemplo, a gente já tem sentido essas mudanças. Temos tido longos períodos de seca em uns lugares, chuvas devastadoras em outras, e até registros de tornados e ciclones, não como aqueles que a gente vê nos filmes, mas assim de ventos bem fortes em algumas regiões do país, o que já causa um alerta. O clima do mundo está mudando. E enquanto as regiões as chuvas são recorrentes, como no sudeste do país, em outras são escassas, como aqui no Nordeste. E a interferência humana, ela é fundamental nesse sentido, porque na medida que há um grande período de seca, não vai ter plantação, não vai ter alimento, não vai ter trabalho, o que vai trazer problemas sociais na questão da subsistência, do sustento e também questões de saúde, pois a água é necessária para a higiene, para plantação e também para a nossa sobrevivência. E daí a gente chega justamente onde nós estamos hoje. Nesse período de pandemia, quanto mais se fica em casa, mais água a gente gasta. Mais a poluição pode ser maior ou não. Porque na medida que você evita sair de casa, muita coisa justamente vai ser evitada. Vai se usar menos o carro, vai se usar menos transporte. E você também vai buscar economizar para não ter que estar saindo tanto de casa. Então, esses pequenos gestos fazem toda a diferença, até mesmo no tempo atual que nós estamos nessa questão de clima. Quando a gente pensa que a meteorologia é uma ciência tão longe de nós, na verdade, ela está totalmente ligada às nossas atividades. E quais soluções para os problemas climáticos? Uma solução definitiva, infelizmente, não existe, porque a gente já sabe que o nosso planeta está bem desgastado. Mas a gente pode justamente cuidar do que ainda temos. Preservar a vegetação e os recursos hídricos. A arborização dos centros urbanos, certo? O uso racional da água. O consumo consciente. O que seria esse consumo consciente? Comprar só o que precisa, cuidar do que você tem e só comprar um novo quando aquele realmente não puder mais ser utilizado. Isso serve para roupas, para utensílios, para calçados, sem contar na questão da economia com a comida. Quanto menos embalagem tem na tua comida, mais saudável ela é e menos poluente também. Tratamento adequado do esgoto e do lixo, porque todos nós podemos fazer a nossa parte. E por falar em nossa parte, vocês estão se cuidando? A pandemia não acabou. Já voltamos presencialmente, mas infelizmente não pode todo mundo, não tem aula todos os dias. Por quê? Ainda temos que continuar nos cuidando, higienizando as mãos e usando máscaras ao sair de casa. Se cuidem e até a próxima aula.
Olá, alunos da Rede Municipal de Goiânia, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, aqui é o professor Eduardo Oliveira, professor de inglês e português. E nessa videoaula nós vamos estudar a língua inglesa, ok? Então vamos lá, conhecer nossos conteúdos e nossas habilidades. Vamos dar continuidade aí ao nosso assunto sobre gramática, né? E vamos estudar substantivos contáveis e incontáveis. E alguns quantificadores. Some, any, many e much, ok? Nós vamos ver hoje some e any, tá certo? Em uma outra oportunidade a gente vai estudar many e much, tá certo? Então as nossas habilidades é utilizar corretamente essas palavrinhas some, any, com alguns substantivos contáveis e incontáveis. Vamos lá, countable and uncountable nouns. Nomes contáveis e incontáveis. Nouns significa substantivos, ok? Então, no final dessa aula a gente vai poder recognize countables and uncountable nouns. Vamos reconhecer nomes contáveis e incontáveis e também usar, né, saber usar a, an, some, any, ok? Essas 4 palavrinhas que vocês vão ver no nosso conteúdo de hoje. Vamos lá, a, an and some. Como é que a gente usa essas 3 palavrinhas, ok? A e an significa um ou uma. E some, alguns ou algumas. Algum, alguma, alguns e algumas, ok? É um pronome indefinido, tá certo? É usado com palavras incontáveis e com palavras no plural, ok? Vamos lá. Olha a imagem que vocês estão vendo aí. Esse garotinho comendo a maçã debaixo da árvore e aqui do outro lado 3 garotos e uma menina ali comendo maçãs embaixo das árvores. Então fica assim, nomes contáveis, countable nouns, there is a child, há um menino, né, ou uma criança, there is an apple, há uma maçã, there is a tree, há uma árvore. Então nós usamos a e an quando estiver no singular, com palavras contáveis, que a gente pode contar, mas com palavras no singular. A gente pode contar essas palavrinhas aí, mas a gente tem que usar elas com a e n no singular, tá certo? Como é que a gente usa no plural essas palavrinhas? A gente já não pode mais usar a e n, a gente tem que usar some. Some com palavras contáveis no plural. Então, there are some children. Há algumas crianças. There are some apples. Há algumas maçãs. There are some trees. Há algumas árvores. Então, essas palavras no plural não podem ser usadas com a e n, ok? Então, vamos lá. Nomes incontáveis. Uncountable nouns. Substantivos incontáveis. Quais são os substantivos incontáveis? Eu trouxe aqui um vocabulário sobre comida, alimentos, para ficar mais fácil. Então, todo alimento que a gente não pode contar, seja líquido, creme, massa, tá certo? A gente não pode contar, então a gente vai usar some. Não se usa a e n, ok? Então, por exemplo, there's some tea. Há um pouco de chá. Some, aí no caso, vai ser traduzido como um pouco de chá, ok? Tea é chá. There's some milk. Há um pouco de leite. There's some sugar. Há um pouco de açúcar. Então a gente vê chá, leite e açúcar aí na imagem, né? E a gente não pode usar essas palavrinhas que são nomes incontáveis com a e n, somente com some. E aí eu trago uma imagem para ficar melhor o entendimento. Você vê aí, né? A garotinha aí, o garoto aí, ó, conversando sobre alimentos, e aí você consegue ver vários alimentos. Ali tem leite, banana, ovos, ok? Maçã, laranja. Aí ela está entregando a ele um espaguete, que a gente chama de pasta em inglês, né? Que é o macarrão, ok? Vamos passar aqui para a gente ver. E aí eu trago o exercício dessa imagem. Como é que a gente completa esse exercício usando a, an e some? Vamos lá. Número 1. There's table. Ali tem uma mesa que vocês conseguem perceber que os alimentos estão em cima da mesa. Table é mesa, ok? A gente vai usar o quê? A, an ou some.
table é uma palavra contável, mas está no singular, então a gente usa a, tá certo? A é usado no singular com palavras contáveis. E antes de som de consoante, table. Table começa com um som de T. Table, então a gente usa a. Som de vogal, a gente usa N. No caso do número 2, there is an orange. Orange, ok? Laranja, em inglês é orange. Esse A que tem na palavrinha laranja, não se fala orange, se fala orange. Esse A tem som de E, orange. E você usa N. Por quê? Porque laranja está no singular. É contável estar no singular. An orange, ok? Número 3. There are eggs. Eggs é ovos. Está no plural. Olha o S. Eggs. Então eu não posso usar nem A. Não é para usar A porque tem som de vogal. Eggs, ok? Então eu não uso N. Não posso usar N, a não ser que se fosse um ovo, ok? An egg. Aí estaria correto. Mas como ovos está no plural, eggs, eu tenho que usar some. There are some eggs, ok? Número 4. There are pears. Pears é pera em inglês, ok? Está no plural. É um nome contável. E está no plural, então eu uso some. Tá certo? Número 5. There's spaghetti. Spaghetti é macarrão. Macarrão não se conta porque é considerado em inglês como pasta. Em inglês é pasta, ok? Então é some spaghetti, some pasta, ok? Número 6. There is milk. Milk é leite. A gente já sabe que leite não se conta, a não ser uma garrafa de leite, um copo de leite. Agora só o leite a gente tem que usar com some milk, ok? Por quê? Porque milk é incontável. Então, com nomes incontáveis a gente usa só some, ok? E o número 7, number 7, there is sugar. Açúcar também, a gente não usa açúcar, a não ser uma colher de açúcar, um pote de açúcar, tá certo? 1 quilo de açúcar, mas só o açúcar a gente tem que usar some sugar, ok? Não pode usar a sugar, tá certo? A resposta está aí, número 1, a, 2, an, 3, some, 4, some, 5, some, número 6, some e o 7, some, ok? Ok, agora vamos ver o uso do some e any. Preste atenção no uso do some e any. A gente já sabe que some é usado com nomes contáveis no plural e com nomes incontáveis. O any é a mesma regrinha, tá certo? Agora preste atenção quando um é usado e quando o outro é usado. N é usado nas frases negativas, tá certo? E some é usado nas frases afirmativas, tá certo? Então, lembrando, some é usado só nas frases afirmativas com nomes contáveis, ok? No plural e com nomes incontáveis. Aí tem uns exemplos, né? E o N é usado nas frases negativas e nas frases interrogativas. Do mesmo jeito, com nomes contáveis no plural e com nomes incontáveis. Vamos ver um exemplo de cada. Por exemplo, there aren't any apples. Não há nenhuma maçã, ok? Você vê que a frase está na negativa, eu uso any. E apples está no plural, é uma palavra contável. No outro lado eu tenho there isn't any lemonade. Limonada em inglês é lemonade. Eu uso any lemonade. Por quê? Porque antes está na negativa. Isn't. E lemonade é incontável. Então eu vou usar sempre any. Serve também para sugar, para money, que é dinheiro. There isn't any money. Não há nenhum dinheiro. Ok? Money. Tá certo? A pronúncia desse EY no final não é money. É money. Com I. Tá certo? Então, usando N para as negativas e N também para fazer pergunta. Olha só uma pergunta de cada aqui, ó. Are there any oranges? Né? Há algumas laranjas? Eu estou perguntando. Any oranges? Orange é contável e está no plural. Eu uso N. E também eu uso N porque é uma pergunta. Ok? Se fosse afirmativa seria some aí. Do outro lado, is there any cheese? Cheese
é queijo. Cheese não se conta, tá certo? A não ser 1 quilo, ou uma colher, ou uma fatia de queijo, alguma coisa assim. Mas só o queijo é incontável. Então, como é uma pergunta, eu estou usando N. Is there any cheese? Há um pouco de queijo, ok? Ice cream, sorvete. Water, água. Com água que não usa mesmo, tá certo? Só usa some e N. Some na afirmativa e N na negativa e interrogativa, ok? Muito bem, vamos completar esse exercício. Depois a gente vai ver a resposta, tá certo? Então, complete com some ou N. There's some money on the table. Há algum dinheiro na mesa. Dinheiro é incontável, a não ser quando você conta real. R$1, R$2, R$3, $1, $2, $3. Agora, a palavra dinheiro não se conta, é some money, ok? Número 1, soup. Soup é sopa em inglês. Sopa, ele é incontável. E é uma pergunta, o que é que a gente usa? N, ok? Número 2, sweets. Sweets é doces. Doces está no plural. Como está no plural, a gente vai usar some ou N, mas a frase está na negativa, então é N, ok? Número 3, little cakes. Cakes está no plural, bolos, ok? E como está no plural, aí você vê, a frase está na afirmativa ou na negativa, ou na interrogativa, está na afirmativa, então usa some cakes, ok? Eggs, número 4, eggs, ovos, a frase está na afirmativa, negativa ou interrogativa? Interrogativa. E eggs está no plural, então eu uso N, ok? Número 5, meat. Meat é carne em inglês. Como é que fica a frase com some e N? Carne é incontável. A frase está na negativa, então eu uso N, ok? Número 6, pasta. Pasta significa a mesma coisa de macarrão. Macarrão também é incontável. E a frase está na interrogativa, então eu uso N. E número 7, bananas. Bananas está no plural. A gente conta as bananas. 1 banana, 2 bananas, ok? Então a gente usa some. Por quê? Porque a frase está na afirmativa. E número 8, sauce. Sauce é molho em inglês. Então eu estou dizendo que há molho nessa comida, por exemplo. Então sauce, a frase está na afirmativa. Molho é incontável, não pode contar molho. Então a gente usa some. Ok? Vamos ver a resposta. Então aí tá. Some, número 1, N. 2, N. 3, some. 4, N. 5, N. 6, N. 7, some bananas. E número 8, para terminar, a frase afirmativa, some sauce. Ok? Muito bem, gente. Essa foi a nossa aula, né, de inglês sobre nomes contáveis e incontáveis. Só para vocês terem uma noção, né? Como é que a gente usa essas palavrinhas, ok? Aí o protocolo de segurança da Covid, continue lavando bem suas mãos, se cuidando e até a próxima aula.